Temos um episódio de grandes revelações, um episódio de exploração com terror, mas que apresenta coisas novas pra gente, que indica muito o que vai acontecer nos dois últimos episódios da série. Como, por exemplo, a forma como vai aparecer a nova personalidade ali, explicações sobre coisas no passado. Pois é, eu vou explicar tudo aqui sobre esse episódio 4 de Cavaleiro da Lua. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então, eu tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sim de análise de mais um episódio da série Cavaleiro da Lua, que é uma série que tá muito bem aí da Marvel. Mais um episódio que eles inovam aí na loucura, jogam mais elementos que fazem a gente pirar e buga no entendimento. Então por isso eu vou explicar coisas pra muita gente que não entendeu, eu sei. Tem muitas coisas com relação aos quadrinhos ali, né? Sem enrolar, vamos direto ao ponto. Clica no like aí se você puder, me ajuda muito na divulgação, e se inscreve no canal pra você não perder nada. E seguinte, né? Podemos dizer de cara que temos um episódio aqui em pegada Indiana Jones, misturado com a Múmia, misturado com um monte de filme desse estilo egípcio aí. Um episódio rico em mistério, rico em suspense, terror, que mostra uma coisa bem visceral, que é aquele monstro que aparece. Já vou tocar nesse ponto, né? Indo mais direto à abertura. Temos ali de cara sendo apresentado pra gente a forma de aprisionamento aí dessas entidades do Egito. A gente pode ver que o Khonshu é colocado ali numa espécie de estante, mas que justamente quando a câmera abre, você pode ver que tem vários outros ali aprisionados, vários outros que, sei lá, podem acabar sendo libertos, não sabemos. Isso é uma brecha bem tímida desse episódio, já que o que vai vir nos próximos, mas assim, focando ali no que aconteceu antes, a gente já vem com treta, né? Steven, Mark desacordados aí, a Layla tendo que resolver as coisas sozinha, na enrascada. Então já tem aquele conflito interessante, só que a resolução, né, que eles dão é bem legal também. Ela usa no flare pra explodir a galera. Mas aí o negócio é que sai dessa ação, dessa loucura, e começa a ter os conflitos de personalidades. Um ponto assim que eu não imaginava que fosse ter. Conflito de personalidade tem direto, mas aqui a gente começa a ver a questão de relacionamento. De forma que o Steven realmente está se apaixonando pela Layla, sendo que a Layla, na verdade, é casada com um cara da outra personalidade, que é o Mark. É um episódio que não dá um foco principal nessa relação, mas que coloca mais pro desenvolvimento das personalidades ali. É interessante a gente ver eles comunicando sobre isso, um com os ciúmes do outro, e tudo se aprofundando mais quando o Steven decide beijar a Layla. Tipo, não dá e tudo mais. Aí tem o triângulo amoroso, só que é uma mulher e um cara de duas personalidades. A nova modalidade de triângulo amoroso, bem viajado, mas é isso aí. Mas aí, como foco principal, nos direcionamos pra tumba ali, né? Na tumba, a gente começa a ter algumas revelações do lugar sinistro, começa a ter aquele clima de suspense, mas eu preciso destacar demais o ponto que é falado sobre o pai da Layla. Ela ressalta ali sobre o pai dela, ela relembra, e os pontos que ela conta ali são pontos extremamente semelhantes ao que acontece nos quadrinhos, que eu não sabia se eles iam trazer da forma exata pra série, estão trazendo. Só que a revelação maior vem mais pra frente. Antes disso tem um ponto bem grotesco, né? Que é talvez o ponto ápice de terror e suspense do episódio. O negócio vai subindo, você que tá assistindo, você vai ficando na agonia, tipo, será que vai aparecer alguma coisa? Será que vai rolar um negócio clichê aí? Tipo, eles estão no lugar onde eles não deviam, eles vão ser presos de surpresa. Na verdade, o roteiro aí pro quesito da série dá uma inovada, que a gente vê justamente o aparecimento de uma criatura totalmente sangrenta ali, sei lá, um dos guardiões, né, da tumba de Ammit ali, arrancando os órgãos de um cara, fazendo um negócio, tipo, muito pesado. E o legal é que em meio ao desenvolvimento das coisas do suspense, a gente tem a luta de fato, que é o melhor ponto de ação do episódio, né? Quando ela luta com a criatura aí, a Layla, é uma luta, tipo, muito louca, muito pesada. Você vê o bicho aí. Quem assiste The Walking Dead deu uma lembrada, né? Tipo, luta contra zumbis, só que no caso aí é uma criatura bem mais agressiva. Eu achei surpreendente essa edição, o quão grotesco é o negócio e a resolução de tudo. É um ponto que você não espera tanto pra uma série da Marvel, por mais que tenha outras coisas, mas enfim. Seguindo isso, a gente vai pro ponto do vilão colocando o seu lugar, né? Cada episódio ele tem ali o seu espaço para mostrar a sua superioridade e o seu nível de manipulação. E como sempre, Arthur Harrow ali aparece para poder entrar na cabeça de uma pessoa, pelo menos tentar. E ele consegue entrar na cabeça da Layla, e é daqui que saem as grandes revelações, do tipo que Mark Spector, no caso o próprio marido dela, pode ter sido um dos responsáveis pela morte do pai dela. E aí que vem a grande conexão com os quadrinhos. Os quadrinhos de Cavaleiro da Lua começam bem nesse rumo mesmo. Não o Arthur e essa mulher, tipo, nada a ver. Nem é a própria Layla que é o ponto lá. Lá é uma mulher chamada Marlene, que eles estão adaptando pra Layla na série. No caso lá, no foco inicial de Mark Spector como mercenário, ele tá numa missão ao lado de um mercenário também, seu companheiro Bushman. E no meio do desenrolar de várias coisas, resumindo bem aqui, o Bushman surta, não era pra matar civis assim na loucura, ele decide matar o pai de uma jovem chamada Marlene. Ele mata o cara friamente, quando o cara tenta defender assim, e por causa disso lá nos quadrinhos o próprio Mark fica bravo com
com o companheiro dele, que é o Bushman, tenta reagir e tudo mais, e aí daí que acontece um dos principais pontos-chave da história, porque o Bushman se revolta contra ele, bate nele, ele larga ele no meio do deserto, e é mais ou menos nesse rumo que leva ele ser resgatado ali pela galera do Khonshu, e ele ser colocado como o avatar do negócio. É uma explicação bem por cima, mas é nesse sentido, e pode ser que seja assim na série, que apareça a explicação do porquê que o Mark Spector apareceu assim. Esse episódio deu muita brecha de que vai aparecer nos próximos, talvez no próximo mesmo, no 5, uma explicação do passado, um flashback de quando o pai dela morreu, pra mostrar quem realmente matou o pai dela, com a possibilidade, inclusive, de aparecimento do Bushman. Será que ele vai ser adaptado pra série? Da mesma forma que os quadrinhos? Não sei. Voltando ao foco do episódio, é bem agoniante, né? A cena do Steven enfiando a mão na garganta da múmia pra poder pegar o negócio ali. Todo o episódio construído em cima do suspense, com aquela comediazinha bem rasa por cima, mas aí nos encaminhamos pro desfecho, porque de forma surpreendente, Arthur Harrow mete bala ali no Mark, né, que tava assumindo o controle, mas tipo assim, acaba metendo bala no Steven ao mesmo tempo, porque é o mesmo corpo, e meio que fica uma ideia como se eles tivessem morrido, mas é aí que tá. É aí que acontece toda a viagem que boa parte não tá entendendo. O cara do nada acorda numa clínica de reabilitação toda branca, cheia de referências, como por exemplo essa aqui do Khonshu, sem entender nada do que tá acontecendo. Quem tá assistindo muito menos não tá entendendo nada. E com isso de cara, quando você assiste, a primeira coisa que você imagina é alucinações. É alucinações que tá acontecendo. Que tipo, ali a gente vê Arthur Harrow num perfil totalmente diferente, um visual totalmente diferente, como se fosse o administrador da clínica de reabilitação, o que meio que indica pra gente que ele que tá no controle disso que tá acontecendo, desse lugar. Tipo, muito provavelmente isso é algo que ele, por intermédio aí da Emmett lá, tá fazendo com o Mark e o Steven pra poder aprisionar ou converter eles ou qualquer outra coisa assim. Ele coloca nesse lugar. Só que o mais legal disso tudo é o encontro deles, né? Tipo, as duas personalidades finalmente se encontrando fisicamente, algo que não era possível, né? Muito interessante o roteiro usar um efeito de pós-realidade ou qualquer coisa assim pra aproveitar pra dar esse reencontro, que é algo que dá aquela sensação de satisfação pros fãs que estão assistindo e mais, né? Aqui, quando eles estão andando pelo corredor, que tem uma das grandes sugestões do episódio. Este outro sarcófago que aparece. Sim, vou até congelar aqui, porque de propósito, né, eles ignoram o negócio, porque não é interessante no momento, mas tá na cara que isso aqui deve ser a outra personalidade que a gente tanto tava falando na análise do episódio 3. O tal do Jake Lockley, que pode ser uma outra coisa ali, existe nos quadrinhos de uma forma, mas na série adaptado diferente. A terceira personalidade ali presente. O que eu acredito é que no próximo episódio, que deve explicar muito por meio dessa viagem que ele tá tendo aqui, esse aprisionamento, deve ser revelada a terceira personalidade que ninguém tava sabendo, só que revelada dessa forma, né? A terceira versão ali aparecendo fisicamente, eles se encontrando, que vai tornar tudo bem mais interessante. Tô curioso pra saber como é que é essa personalidade. Mas aí, claro que tem a cena final abrupta, a maior viagem de todas, que você não sabe se você ri, você não sabe se é comédia, o que tá acontecendo. Justamente os dois indo em direção ali à porta, e quando abre, aparece uma faraó do não sei lá das quantas hipopótamo, sei lá. O episódio termina assim, mas tem explicação, claro, né? Baseado nos quadrinhos e toda a história e tudo mais. O nome desse ser é Taweret, que é outra entidade do não sei das quantas, da fertilidade do Egito, sei lá, que pareceu ser amigável aqui, que dá uma ideia de que pode ajudar eles em alguma coisa, a fugir ali. Talvez é uma outra que tava no aprisionamento também, tava presa por algum motivo, por causa disso não tinham visto ela no mundo real. Tem essa possibilidade. Talvez uma dessas estátuas aqui que apareceram aqui no início, né, tem a perfeita possibilidade. Muita loucura, muita viagem. O que dá pra ver é que os dois próximos episódios vão explicar muito, porque já chegou num limite que eles colocaram tanta informação que precisa ser explicada, que o próximo episódio tem que ser uma lista explicando cada ponto e andando com a história, claro. Então eu acho que esse final promete. Tô mais curioso é pra ver a outra personalidade mesmo. Coloca nos comentários aí que tá assistindo o que você tá mais curioso pra ver. Clica nesse like aí se você puder, me ajuda muito na divulgação desse tipo de vídeo diferente. Se inscreve aí pra você não perder nada do que tá vindo também, muitos outros conteúdos. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!